Infelizmente, pessoal, alguns dias atrás a dubladora brasileira da Gwen, a Ana Lúcia Menezes, acabou falecendo. Uma dubladora que com certeza fez parte da infância de muitos, dublando personagens como a Gwen, a Toph e a Sam de iCarly. Muito obrigado, Ana Lúcia, por ter feito parte de nossas infâncias, dublando personagens de maneira tão incrível. E que descanse em paz. Ai, Ben 10 Reboot. Uma série odiada por muitos e amada por poucos, talvez. Essa série teve cerca de 5 anos de duração, pessoal. Sim, ela vem recebendo episódios novos há 5 anos. E há alguns dias atrás, o último episódio do reboot foi ao ar lá nos Estados Unidos. Episódio esse que é chamado de Alien Extinction. E eu decidi trazer aqui pra vocês uma review completa sobre esse episódio. Mas antes de tudo, já deixa aquele like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho, que isso ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O episódio começa mostrando o Ben e o Max acampando em uma floresta. E o Ben se mostra bem deprimido e entediado, sabe? E o Max até tenta animar ele e tal, só que não adianta muito. E nessa cena a gente descobre, pessoal, que a Gwen não veio para as viagens das férias. E com isso a gente também descobre que esse Ben e esse Max não são o Ben e o Max que a gente conhece do reboot, e sim um Ben e um Max de outra realidade. Enquanto o Max está ali tentando animar o Ben, o Alien X surge por um portal e já ataca o Max, o que faz com que o Ben fique irritado e se transforme no Bala de Canhão. Transformado em Bala de Canhão, o Ben decide partir para cima desse Alien X, só que acaba sendo derrotado bem facilmente e perdendo sua transformação. Com o Ben caído no chão, o Alien X retira o Omnitrix desse Ben e o coloca em seu corpo, deixando o Ben gravemente ferido. O Max, vendo toda aquela situação ali, até tenta ajudar o Ben, mas o Alien X o imobiliza. Com seu objetivo de roubar o Omnitrix daquele Ben concluído, o Alien X já parte em busca de outro Ben. Um portal verde acaba se abrindo aí na realidade desse Ben e desse Max. E nesse portal surge um Max de outra realidade, pessoal. Max esse que possui um tipo de arma e uma máscara protetora. Esse Max percebe que não chegou a tempo de ajudar o Ben na luta contra o Alien X, e até se sente meio culpado por isso. Ele acaba até ali curando o Ben, o pulso do Ben que estava ferido por causa que o Omnitrix foi retirado, e também ajuda ali o Max a voltar ao normal. O Ben fala para esse Max que queria seu Omnitrix de volta, mas o Max o responde dizendo que seu Omnitrix se foi para sempre. Em meio ao vácuo do espaço, surge a Lata Velha, com o Max que tínhamos visto anteriormente dentro dela. E através de uma fala desse Max, a gente descobre que ele se denomina de Maximilian. E sem perder tempo, o Maximilian já começa a tentar rastrear o Alien X para chegar a tempo de ajudar o próximo Ben que for atacado por ele. E uma coisa bem triste que acontece nessa cena é que o Max puxa uma foto onde aparece ele junto de seus netos e começa a chorar, dando a entender que ele sente muita falta de seus netos. E outra coisa bem importante que é revelado aqui é que esse Max viaja pelo Omniverso com o objetivo de derrotar o Alien X e impedir que ele machuque os Bens de distintas realidades. Só que em meio à viagem para a próxima realidade, a Lata Velha acaba sendo atacada por parasitas espaciais, que acabam destruindo completamente a Lata Velha, fazendo o Max ter que se retirar dela e ficando totalmente exposto aí ao túnel dimensional que ele estava utilizando para viajar para a próxima realidade. Agora o episódio foca no Ben oficial do reboot, em uma cena onde ele está enfrentando o Zombozo em cima da Lata Velha, com a Gwen amarrada ali atrás. Depois de enfrentar e derrotar o Zombozo, os Tennysons continuam na estrada até que de repente o Alien X surge e os ataca, pessoal, deixando a Lata Velha um pouco destruída. O Ben então se transforma no Quatro Braços e parte para cima do Alien X, só que ele acaba sendo derrotado como Quatro Braços. E em seguida ele se transforma em No Chama para tentar queimar o seu inimigo, mas também acaba sendo derrotado. E por último ele apela aí pro Enormossauro, que é supostamente o seu alien mais forte, só que também acaba sendo derrotado muito facilmente. O Max e a Gwen percebem que o Ben não está dando conta daquele Alien X e aproveitam que um caminhão estava passando naquele momento
para despistar o Alien X e conseguirem fugir para um local seguro. Agora hospedados em uma fábrica abandonada, eles começam a pensar em um plano para derrotar o Alien X, quando de repente surge o Maximilian, pessoal. O Ben e a Gwen do reboot questionam o Maximilian sobre ele ser muito parecido com o Max que eles conhecem, e ele os responde dizendo que é um Max, só que de outra realidade. O Maximilian também comenta um pouco sobre esse Alien X e revela que o Ben da dimensão dele foi atacado e morto por esse Alien X. O Ben do reboot acaba não ligando muito para o que o Maximilian falou e decide ir sozinho enfrentar o Alien X. Só que o Maximilian fala para ele que ele não pode ir lá sozinho, senão ele vai acabar sendo morto, que nem o Ben da realidade dele. Mas o Ben do reboot também não dá muito ouvidos a isso, e uma discussão entre o Maximilian e o Ben do reboot se inicia. O Maximilian, então, para impedir que o Ben do reboot vá atrás do Alien X sozinho, puxa sua arma e acerta no Ben. Só que como ele estava transformado em diamante, o tiro acaba voltando aí no Maximilian. Enquanto o Maximilian e o Ben do reboot estão ali discutindo, o Alien X encontra a fábrica abandonada onde eles se encontravam e, sem pensar duas vezes, ele já ataca o Ben do reboot, fazendo ele perder a transformação do diamante. O Ben então se transforma novamente, só que dessa vez no Rat, e uma batalha brutal entre o Rat e o Alien X se inicia, em uma das cenas de ação mais incríveis do reboot. Com o Alien X derrotando muito facilmente o Rat, o Ben acaba perdendo a sua transformação de Rat e fica totalmente indefeso ali. O Alien X então tenta retirar o Omnitrix do Ben, quando de repente o Omnitrix ativa um tipo de controle mestre que faz com que o Omnitrix acabe saindo do pulso do Ben. O Omnitrix acaba ficando em posse do Alien X e ele o coloca em seu corpo. Com seu objetivo concluído nessa dimensão, o Alien X já cria um outro portal para partir em outra dimensão em busca de mais um Ben. E quando tudo parecia perdido para o Ben do reboot, um portal acaba se abrindo e dele surge o Ben de força alienígena, que chega transformado em cromático. O Ben de força alienígena começa a falar sobre os encanadores e o Max começa a fazer uns gestos de silêncio, dando a entender que ele não quer que seus netos saibam sobre os encanadores. Com isso a gente descobre que o Max do reboot é um encanador, pessoal. O Ben de força alienígena se une a eles e o Ben do reboot tem uma ideia para derrotar o Alien X de vez. E eles partem para a Adrenalândia para colocar o plano em ação. Plano esse que consiste em um tipo de armadilha para prender o Alien X. O Alien X chega na Adrenalândia e dá de cara com o Ben de força alienígena, que já se transforma no Friagem, e um combate entre os dois se inicia. Nesse combate, o Alien X se sobressai e nem mesmo a armadilha que eles prepararam conseguiu prender o Alien X. Mas o Maximilian, que tinha ido atrás de mais ajuda, reaparece junto do Ben de Ultimate Alien, que já se transforma aí no anfíbio para ajudar o Ben de força alienígena, que se transforma no cromático, e os dois partem para cima do Alien X. Enquanto o cromático e o anfíbio estão ali enfrentando o Alien X, mais uma ideia mirabolante surge na cabeça do menino Benio do reboot, e ele parte junto do Maximilian em busca de mais ajuda, reaparecendo com o Ben da série clássica de Omniverse e a Gwen 10. E obviamente eles se unem ali para enfrentar o Alien X, com a Gwen 10 se transformando na Aquática, o Ben clássico se transformando no Chama clássico e o Ben de Omniverse se transformando no Blocks. O Alien X, percebendo a quantidade de aliens que ele vai ter que enfrentar, já arremessa uma pedra gigantesca para cima deles, fazendo eles se esconderem em uma caverna para pensar em um plano. Os Bens e a Gwen 10 decidem se transformar ao mesmo tempo para trabalhar em equipe e ter alguma chance de derrotar o Alien X. E para o Max e a Gwen do reboot ajudarem, o Maximilian decide entregar ali duas armas para o Max e um escudo de energia para a Gwen. Todos saem da caverna e um confronto com o Alien X novamente se inicia. Só que dessa vez eles estão se saindo melhor no combate por estarem trabalhando em equipe. A Gwen 10 inclusive consegue retirar o Omnitrix do Ben Reboot do corpo do Alien X, fazendo ele retornar ao verdadeiro portador. E sem perder tempo, o Ben do reboot já se transforma no Chama também e dispara um fogo muito poderoso no Alien X. Só que acaba não causando muito efeito nele, e depois disso o Ben se une ali com os outros aliens
e eles conseguem retirando os Omnitrixes ali do Alien X, com 4 braços do Ben do reboot acertando um soco em cheio no Alien X e o Blocks o prendendo. E finalmente encerrando esse combate. E agora vem a grande revelação. A pessoa que estava por trás desses assassinatos dos Bens era ninguém menos que um Ben 10.000. Um Ben 10.000 que teve seu Max e sua Gwen mortos pelo Vilgax. Esse acontecimento fez com que ele quebrasse o Omnitrix e desbloqueasse o Alien X, criando o objetivo de fazer com que todos os outros Bens sentissem a mesma dor que ele. O Maximilian compreende o que ele passou e o perdoa, só que decide o levar aí pro Nulificador porque ele tinha que pagar pelos seus crimes pelo Omniverso, prometendo que quando ele terminasse de pagar pelos seus crimes no Nulificador, eles teriam novamente uma viagem entre avô e neto. Então ele parte com o Ben 10.000 aí pro Nulificador e os Bens e a Gwen 10 se despedem aí do Ben Reboot e partem para as suas dimensões. E é desse jeito que esse último episódio do Reboot se encerra. Então foi isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se tiver gostado, já sabe, deixa aquele like e se não for inscrito, se inscreve no canal. Então até o próximo vídeo e falou!